Eu quero convidar você a ler comigo uma parte da carta aos Efésios, capítulo 2, versículos 1 e 2. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, disse: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. A carta aos Efésios é riquíssima, com muitas mensagens que podem acrescentar demais na nossa vida. Nesse ponto exato que o apóstolo Paulo está escrevendo, ele está falando sobre uma condição de vida ou de morte. Escrevendo à igreja, as pessoas que receberam Jesus como Senhor e Salvador, ele está fazendo com que eles se lembrem da condição que estavam antes de receber Jesus. E ele diz, ele vos deu vida. E o que isso significa? Que eles estavam mortos, que eles estavam vivendo uma vida de destruição, uma vida de morte. E a morte, vamos e venhamos, não tem graça nenhuma. Quando nós enterramos os nossos entes queridos, quando nós estamos diante da morte, nós sentimos dor, tristeza, saudade. Mas muitas vezes nós não percebemos que a morte natural, aquela que tira o fôlego de vida e que leva a pessoa para o caixão, essa morte, ela é apenas uma delas, porque existe uma outra morte que é pior ainda. É a morte espiritual, a morte das pessoas que vivem afastadas de Deus. Se essas pessoas, estando mortas, estando afastadas de Deus, vivendo numa vida de pecado, numa vida de destruição, se elas se encontrarem com a morte natural, que é aquela que põe um fim à vida, elas estão em maus lençóis. Sabe por quê? Porque aí terminou o tempo que nos foi dado para que nós buscássemos a vida em Jesus Cristo. Mas é claro que eu sei que muitas das pessoas que estão me ouvindo agora receberam essa vida, receberam esse Jesus. E as palavras do apóstolo Paulo na carta aos Efésios é para nos lembrar que ele nos deu vida e então ele nos convida a uma postura. Aliás, para os dois grupos de pessoas que estão me ouvindo, o apóstolo Paulo convida a uma postura. Para aqueles que receberam Jesus e receberam a vida, a postura é de gratidão por essa vida, porque muitas vezes diante das tempestades, dos desafios, das adversidades, de tanta coisa que às vezes nos tira a alegria, a gente acaba se esquecendo de que nós estávamos numa condição muito pior, nós estávamos numa condição de rebelião contra Deus e estávamos propensos ao inferno. Se porventura a morte natural nos alcançasse, se porventura morrêssemos num acidente qualquer e morrêssemos naquela condição de rebelião contra Deus, nós teríamos uma eternidade de sofrimento, porque nós não teríamos mais nenhuma chance de alcançar a salvação. Mas como nós recebemos Jesus, como nós acolhemos Jesus como Senhor de nossas vidas, então nós recebemos vida e podemos viver uma vida de gratidão. E eu quero convidar você a agradecer porque você está vivo e poderá viver eternamente com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, o apóstolo também convida aqueles que não receberam Jesus Cristo, quem sabe você que caiu por engano ou por acidente, quem sabe você que recebeu esse vídeo de alguma forma e você ainda não recebeu Jesus, você ainda não entregou a sua vida para Jesus, o apóstolo também te convida a uma postura. Que postura é essa? A postura de recebê-lo como Senhor, como Salvador. Sabe por quê? Se você não tem ainda uma vida de obediência a Jesus, você vive uma vida de morte. Morte nos pecados, morte na condição de rebelião contra Deus. E você vive segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência.
Muitos não sabem, mas aqueles que não seguem a Jesus e que não servem a Jesus são pessoas que têm a sua vida governada pelo inimigo de Deus, pelo diabo. E olha, o diabo é astuto. Ele te oferece muitas coisas que aparentemente são gostosas, maravilhosas, saborosas, mas o final disso é a morte. O final disso é te levar para uma vida de destruição. É mais ou menos como aquela pessoa que foi convidada para um jantar e ele olha aquela mesa, parece saborosíssima a comida, a bebida, e ele se senta à mesa, ele saboreia aquele alimento, aquela bebida, e ao final ele descobre que tudo aquilo, embora tivesse um sabor maravilhoso, estava envenenado e em poucos instantes ele partiria dessa vida e sem ter Jesus. Aquele que parte dessa vida vai para um caminho de tristeza, de dor e dor eterna. Por isso, se você não recebeu Jesus, eu te ofereço esse Jesus que te dá vida e vida em abundância. Receba Ele como Senhor e Salvador na sua vida. Não precisa fazer uma oração muito diferente. É uma oração simples, uma oração de alguém que diz: Senhor, eu entendi que eu estou vivendo uma vida de destruição e eu não quero mais essa vida. Eu quero, Jesus, que o Senhor seja o verdadeiro Senhor, que o Senhor governe a minha vida. Por isso eu a entrego agora, com toda a força da minha alma. Vamos orar? Deus bondoso de graça e misericórdia, eu quero pedir que o Senhor alcance as pessoas que ainda não o receberam como Salvador, como Senhor, e que o Senhor possa levá-las a esse entendimento de que precisam entregar as suas vidas a Ti. E eu também convido a todos aqueles que receberam Jesus a viver numa postura de gratidão. Uma gratidão porque Ele nos deu vida estando nós mortos, vivendo uma vida de destruição, caminhando para a perdição, eterna. Senhor, muito obrigado porque Tu nos resgatastes dessa vida fútil e de destruição e nos trouxe para o reino da Tua maravilhosa luz. Muito obrigado pelo Teu sacrifício na cruz. Louvado e glorificado seja o Teu santo nome. Amém.